Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesse dia, nessa noite, nesse momento em que nós temos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre os ensinos dessa doutrina que nos esclarece, nos consola. Então, hoje a gente vai começar no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. Então, em algumas reuniões, a gente vai estar falando sobre a reencarnação. E eu assistia o programa Transição na internet, onde o médium Divaldo Pereira Franco ia falar justamente sobre reencarnação. E no programa eles resolveram fazer, antes de Divaldo falar, eles resolveram fazer uma entrevista na rua com as pessoas, perguntando: você acredita em reencarnação? Não eram muitas pessoas, porque o programa é curtinho, tem 20 e poucos minutos, então era uma coisa rápida, assim, a nível de ilustração. Uma grande parte disse que não acreditava. Alguns, meio tímidos, diziam que acreditavam. Mas é aquele sim, que você acha que o sim é só da boca para fora, né? Você não sente aquela convicção. Agora, teve uma resposta que me chamou muita atenção, porque a pessoa falou com muita convicção. Você acredita em reencarnação? Eu não sou espírita. Então, com essa resposta, eu parei e pensei que essa ideia profundamente equivocada, que a reencarnação é uma criação da doutrina espírita. E eu fiquei me questionando se muitas pessoas ainda estão pensando dessa forma. Porque hoje nós vemos que o conhecimento, ele está aberto a todos e de uma forma muito fácil. Então, uma passagem rápida lá pelo Google, não precisa nem ser uma coisa muito aprofundada, a gente vai ver que a reencarnação é um conhecimento milenar, vindo do Oriente e de outras partes também. E não foi uma criação da doutrina espírita, pois a ideia das vidas sucessivas é muito antiga. Não havia o nome reencarnação, mas havia o nome palingenesia, que vem do grego, são duas palavras gregas. Palin significa de novo. Gênesis significa nascimento. Então, nascer de novo era uma ideia que permeava várias culturas desde os primórdios da humanidade. Então, até que no livro dos Vedas está escrito assim: assim como os homens deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Então, é uma ideia antiga, né? Segundo Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, foi Pitágoras, no ano 580 a.C., que ele tinha uma inquietude muito grande em relação às dificuldades da vida, em relação à dor, e ele sempre buscava uma resposta para isso. Então, ele foi sorver os ensinos dos filósofos indianos e egípcios sobre a transmigração das almas, que era a crença desses filósofos. Então, Pitágoras passou um grande tempo
aprendendo esses ensinos, né? Que o espírito vem durante um determinado tempo, habita um corpo na vida material, retorna ao mundo espiritual e volta a habitar novamente o corpo físico, quantas vezes forem necessárias para que esse espírito aprenda, para que esse espírito evolui, para que esse espírito alcance um progresso. E ele, aprendendo essas ideias das transmigrações, ele volta à Grécia e vai espargir esses ensinamentos. Só que, através do tempo, ele mesmo concluiu que essa volta à vida material poderia acontecer de diversas formas. Por exemplo, quando a pessoa foi muito ruim na Terra, isso no pensamento de Pitágoras, foi muito ruim, fez muita maldade, ele poderia retornar num corpo de um animal. Isso gerou a ideia da metempsicose, que durante 2 séculos foi germinada, essa ideia. Só que depois, outros filósofos começaram a ver e tinham a certeza de que isso não fazia sentido, visto que a lei é uma lei física de evolução. E se é uma lei física de evolução, não fazia nenhum sentido, né, retornar a corpos de animais. E isso foi o que o Espiritismo também, em meados do século XIX, o codificador Allan Kardec, recebendo esses ensinos dos espíritos, codificou a doutrina e clareou esses conceitos já existentes, e inclusive foi Kardec que começou a usar a palavra reencarnação, no francês, que significava o quê? Retornar à carne, renascer em um outro corpo. Mas não foi uma invenção, né, do codificador. Eram os ensinos dos espíritos e que ele apenas foi colocando nomes, né, vocábulos para esses ensinos. Então, o meio mais completo de comprovação da reencarnação, antes eu vou fazer uma perguntinha. Vocês acreditam em reencarnação? Muito bem. Tá bom, quem não acredita. Ah, olha que beleza, né? Então, o que acontece? O meio mais completo de comprovação da reencarnação é, sem dúvida, a recordação de existências passadas, né? Isso se dá, às vezes, espontaneamente, na idade infantil, fato que originou a expressão memória extracerebral. Quando as crianças, a partir de entre 2 e 4 anos, vão contando situações que, a princípio, pareciam fantasiosas, pareciam que não faziam sentido nenhum, que aquilo era criação. E os cientistas, então, começaram a investigar esses casos, porque há muita diferença em uma criança chegar e dizer, eu sou o Superman, né? Bota a roupa, pula da cama. Isso aí realmente são criações. As ideias criativas das crianças. Outra coisa é ela dizer, eu não sou fulano, eu me chamo ciclano, eu vivo em tal lugar, eu tenho uma esposa. Fatos que aconteciam e que os cientistas, então, iam investigar. E, a partir dos anos 60, essas avaliações eram até feitas por exames de neuroimagem que mapeavam áreas do cérebro para saber por quê. Quando você está criando uma coisa, quando você está inventando, você vai ativar uma área do cérebro, principalmente o lobo frontal. Você está inventando, você está criando. Quando você está lembrando de situações vividas, você está ativando uma área do cérebro que está relacionada à memória.
coisas que você vivenciou. Essa área é uma outra área, é o hipocampo. Então, através de experimentos e de aparelhagem, eles conseguiam observar, de acordo com o que as crianças contavam, ou pessoas adultas que estavam no processo de hipnose, eles conseguiam, então, verificar que área que estava sendo ativada. Aquilo era realmente uma criação ou aquilo era o hipocampo que estava, aquelas áreas da memória que estavam sendo ativadas. E assim os cientistas, então, iam tirando as suas conclusões. E o trabalho do Dr. Ian Stevenson, que era canadense na Universidade de Virgínia, que foi impressionante, porque ele não era, né, espírita, não acreditava nessas coisas, mas começou a acompanhar casos de crianças que falavam que tinham outro nome, que moravam em outro lugar, ideias que iam além da criatividade e da imaginação. Então, o que fazia o Dr. Ian Stevenson? Pegava aquela família, pegava aquela criança e ia naqueles lugares para saber se todos os fatos narrados eram reais. E eram, né? Na grande maioria eram. Então, ele tabulava, escrevia, pesquisava, comparava com outros. E isso aí, depois de 40 anos, não foram 4 anos, 40 anos de pesquisas, a consequência foi um livro, o seu livro mais famoso, 20 casos sugestivos de reencarnação, que foi traduzido, né, para o português, e quem traduziu foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade, também um pesquisador aqui no Brasil, que era diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e que também realizava, só que no Brasil, um trabalho semelhante ao que o Dr. Ian Stevenson realizava. E também chegou a concluir, né, tanto que o seu livro seria Reencarnação no Brasil. A grande diferença era o que o Dr. Hernani Guimarães, ele era espírita desde os 16 anos. Então, quer dizer, ele já conhecia, né, esse mecanismo da reencarnação. O trabalho dele era de pesquisa na tentativa de comprovação daqueles fatos. Então, Allan Kardec começa a questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Kardec sabia, né, que o objetivo era alcançar a perfeição. Ele já tinha esse conhecimento. Então, ele pergunta aos espíritos como que isso vai acontecer. Se na vida na Terra não se conseguiu isso, como é que se vai conseguir? Então, o que os espíritos responderam? Simples, claros, disseram, sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, aí a gente tem clara a ideia da reencarnação. Aí Kardec faz um desdobramento dessa na 166A, B e C. Ele pergunta, como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos responderam, a alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Não quer dizer que a gente não aprenda também no mundo espiritual. A gente aprende. Só que a gente coloca em prática onde? No mundo material. Por isso os espíritos dizem que a vida material é uma escola. Por quê? Na escola, né, além da teoria que a gente tem, a gente vai ter que sofrer provas, passar por exames, para saber se a gente realmente aprendeu. Mas aí, algumas vezes, mesmo nós espíritos, falamos assim, será que a evolução não podia ser só lá no mundo espiritual, não? Quer dizer, a gente quer, né, fazer as coisas ao nosso bel prazer.
Não, nós necessitamos retornar à carne e viver novas experiências. Aí a gente lembra daquela frase do Cristo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nós fomos criados para alcançarmos uma perfeição. Essa perfeição é uma perfeição relativa. Então, essa caminhada rumo a essa perfeição, nós temos muito aprendizado. E esse aprendizado não pode ser feito em uma única existência. Nós não damos conta, né, de evoluirmos em conhecimento, em evoluirmos em moralidade. Uma única existência não se dá conta. Então, a infinita bondade de Deus nos oferece múltiplas oportunidades para que a gente alcance essa perfeição. Aí Kardec, na 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais, quer dizer, ele está perguntando de novo uma coisa que os espíritos já tinham falado, e os espíritos respondem: sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Quer dizer, se nós formos raciocinar logicamente, como em uma única existência nós vamos fazer um salto, né, em conhecimento, em moralidade? Quer dizer, é ilógico, na verdade, é ilógico. Como assim também é ilógico, a partir do nosso desencarne, a gente ter um céu ou um inferno. Isso seria o quê? Bondade e justiça de Deus? Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Então, na verdade, usando o raciocínio, a reencarnação é uma lógica, é uma lei física, uma lei da natureza que nos impulsiona a alcançarmos a finalidade, a alcançarmos o fim. Qual é o fim? A perfeição, né? Só que, muitas vezes, nós caminhamos a passos lentos e sem vontade, né? Isso aí abafa o caso. 166. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, em outras palavras, que ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender. Olha como que Kardec é insistente. Ele afirma o que os espíritos já falaram e faz a perguntinha: é assim que se deve entender? E os espíritos simplesmente falaram: evidentemente. É assim. Depois que deixa o corpo, toma o outro corpo. E assim, entre muitos trabalhos interessantes nesse campo de pesquisa científico, um trabalho que me chamou muita atenção quando eu ouvi foi da psicóloga Ellen Van Beck, norte-americana, ateia. Ela era uma psicóloga infantil. E foi chamada para auxiliar uma criança que, aos 2 anos, começou a ter, assim, na ideia dos pais, estava inventando algumas situações. Então, ela dizia que ela não tinha o nome que os pais deram, ela dizia que ela não vivia naquela casa, e ela dizia que ela queria muito encontrar a esposa, porque ela estava com muita saudade da esposa dela e dos filhos. Então, no início, tudo é graça. Os pais, né, achavam muito engraçadinho, como que era inteligente, porque falava, e ainda dizia que era bombeiro. Eu sou bombeiro. E falava tudo daquela profissão sem ninguém nunca ter ensinado nada sobre a vida de bombeiro, e ele falava com riquezas de detalhes. Então, os pais tiveram muita dificuldade para lidar com essa situação. Levaram a um psicólogo, não deu conta, até que a doutora Ellen Van Beck já era uma pessoa de nome, né, de renome, foi convidada para acompanhar o caso. Só que ela nunca pensou nessas coisas de imortalidade da alma, de reencarnação, não acreditava em nada disso. E foi o grande desafio da sua existência. E nos
relatos, então, ele afirmava que vivia em uma outra cidade, que tinha uma esposa, que tinha 2 filhos e que ele queria se encontrar com essas pessoas. E a doutora Ellen e mais a família foram até o local indicado, só que na casa que ele indicou já não morava nenhum bombeiro e nem a esposa, nem filhos. Mas aí eles começaram a pesquisar com vizinhos para saber quem morou naquela casa. E a doutora Ellen, então, descobriu que ali tinha morado um bombeiro, sim, a esposa e 2 filhos. Mas que o bombeiro tinha falecido há alguns anos e a família, então, se mudou. A mulher se mudou. E ele continuava, a insistência que queria falar com a esposa, que queria ver os filhos. Então, foi toda uma pesquisa para saber onde estava a família do bombeiro, até que conseguiram localizar e levaram o menino para conversar, então, com aquela que ele dizia ser sua esposa. Então, uma criança foi conversar com a esposa e falou detalhes da vida deles, de toda a existência que eles tiveram, detalhe do nascimento dos filhos, coisas que só realmente quem vivenciou sabia. Então, nesse momento, aquilo foi um choque muito grande para a doutora Ellen Van Beck, porque ela estava diante de um quadro que ela não imaginava encontrar. Não pensava em reencarnação. Como lidar com aquele problema? Então, ela foi investigar novos casos como esse. E essas lembranças, a gente sabe que tem um período que elas acontecem nessa infância. Por quê? Porque até os 7 anos, a encarnação ainda não está completa. O espírito, como nos diz André Luiz em sua obra Missionários da Luz, aos 7 anos que a encarnação está realmente completa, que o perispírito está ali unido ao corpo, molécula a molécula. Então, por isso que essas lembranças, nessa fase inicial da vida, vêm à tona, porque o espírito ainda está, as lembranças da vida anterior ainda estão muito fortes. Depois essas lembranças se vão. E por que nem todo mundo lembra? A gente pode questionar. Por que foram alguns casos? Pela necessidade da pesquisa, pela necessidade que esses conhecimentos venham à tona. Porque nós sabemos que com a reencarnação nós temos o esquecimento do passado. Por quê? Justamente que é a oportunidade do nosso recomeço, do nosso início, do espírito travar novos conhecimentos, novos objetivos. Então, a doutora Van Beck acompanhou 1.100 casos, tanto de crianças ou de pessoas que ela usava o método de regressão de memória para descobrir a vivência dessas pessoas. E foi catalogando, estatística, comparações, e no final ela fez algumas conclusões muito interessantes, que essas pessoas narravam, através das regressões, eles afirmavam que o motivo do renascimento era terminar tarefas inconclusas, corrigir erros cometidos, despertar, desenvolver novas capacidades, elevar-se espiritualmente, aprender a amar sem posses ou apegos, amar pais, irmãos que odiaram ou que tiveram problemas na existência passada. Outra coisa que ela catalogou e que achou muito interessante, porque nós muitas vezes nos preocupamos muito com o desencarne. E achamos que o desencarne é muito difícil, muito duro para o espírito. Mas a doutrina espírita nos alerta que o reencarne é também uma situação complicada. Por quê? Porque muitas vezes o espírito vem com aqueles anseios dessas conquistas, de conquistar nessa existência, nessa nova oportunidade. Então ele sente medo muitas vezes, receio de não dar conta. Então, muitos naquelas regressões falavam que sentiam muito medo.
que até pensavam em desistir e não renascer realmente pelo medo de falhar. Por quê? Porque a nossa visão fora da carne, ela é muito mais ampliada quando o espírito já tem uma consciência maior. Então ela é ampliada, os objetivos são diferentes. Quando a gente mergulha na carne, pelo limite dos sentidos físicos, muitas vezes os objetivos mudam. A gente vê isso claramente descrito nas obras de André Luiz. Preparação das existências é um capítulo de Missionários da Luz, onde ali os espíritos auxiliados por aqueles que estão para reencarnar, auxiliados por aqueles que são responsáveis pelo planejamento das reencarnações, estão lá verificando, né, como vai ser. E a gente fica abismado quando a gente lê, porque tem uma que vai lá olhar o planejamento dela e ela vai lá, pede ao espírito lá, responsável pelo trabalho, dizendo: eu gostaria que eu reencarnasse com um problema na perna. Olha só. Eu queria ter um problema na perna, porque em várias reencarnações eu falhei muito na área da sexualidade. Eu renasci com muita beleza física e eu me desvirtuei do objetivo maior. Olha, dá para imaginar isso? Porque a gente aqui na Terra faz tudo para melhorar tudo, né? A gente quer ficar aquela coisinha. Aí lá no mundo espiritual, preparando a reencarnação, o espírito vê que está muito perfeito o corpo e que podia vir com aquela dificuldade, com aquela limitação, para ela não continuar falhando, cometendo os mesmos equívocos. Olha só. Então aí daí a gente vê, como eu tinha falado, como que a nossa visão, quando nós mergulhamos na matéria, fica muito limitada, porque na matéria a gente quer ser muito bonito, a gente quer ter dinheiro, né? A preocupação com o corpo, com os bens da terra, né? Com as coisas materiais, vai nos afastando, na verdade, do verdadeiro objetivo, né? Da grandeza da existência. Aí na questão 167, essa é boa. Qual a finalidade da reencarnação? Kardec pergunta. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Expiação, quer dizer, nós voltamos realmente para consertar os nossos débitos. Não gosto de usar a palavra pagar. Uma palavra, eu vim pagar os meus erros, fica tão pesado, né? Eu vim pagar os meus erros. Quando eu uso essa palavra, eu sempre lembro de um carro que eu comprei, que o carnê era desse tamanho, né? Aí, a cada vez que eu ia no banco, parecia que eu estava pesada mesmo com aquele carnezão. Aí, eu lembro assim, como se fosse hoje, o último boleto. Quando eu cheguei no caixa com o último, acho que o meu sorriso era aqui, né? Porque o caixa virou assim: poxa, mas você está feliz, né? Aí eu falei: mas tô muito feliz, né? Porque aquele pagamento, né, foi uma coisa pesada. Então, a palavra pagar, eu acho, não, vamos corrigir, vamos fazer de novo, né? Então, a expiação é justamente esse resgate dos nossos equívocos. Então, vamos fazer de novo, vamos fazer de forma diferente, vamos melhorar, né? Com a expiação, há o melhoramento progressivo da humanidade. Se não fosse assim, haveria justiça? Onde a justiça? Se não fosse dessa forma, né? Então, por quê? A reencarnação nos faz compreender a vida, nos faz compreender as problemáticas que nós observamos. Por que um nasce lá com todas as facilidades materiais, o outro numa situação de tanta pobreza? Por que um nasce tão bonito, o outro já com aqueles defeitinhos, né? Por que um nasce tão saudável, o outro já com aquela doença que o limita, às vezes, uma vida inteira? Não é que ele não seja inteligente, porque ele tem uma história. Mas como que ele usou aquela inteligência em outras vidas para que ele renasça ali, totalmente dependente,
sem poder falar, sem poder se expressar. Tem uma história que às vezes a gente não entende, né? Mas a bondade e a justiça divina, eles não dormem, está sempre agindo. Então, se a lei é uma lei de progresso, tudo tem um porquê, tudo tem uma finalidade, embora a gente não consiga penetrar nessa finalidade, né? E aí, quando eu perguntei, vocês acreditam na reencarnação? Alguém até falou, não, eu não acredito, eu tenho certeza. Você sabe que essa foi a fala da doutora Van Beck? Depois das suas pesquisas, ela falou justamente isso. Eu não acredito em reencarnação. Eu tenho a certeza que ela existe. Porque depois de uma vida com aquelas experiências, vivenciando aquelas experiências, ela, que era ateia, mudou completamente a sua visão. Então, a reencarnação é possibilidade de mudança. Então, quando eu questionei, vocês acreditam na reencarnação? E a maioria falou sim. Então, a gente aceita as dificuldades, sem reclamar. Então, a gente não fala, mas por que eu? Ah, por que agora? Agora que a minha vida ia por esse caminho? E a gente acredita na reencarnação. Mas será que basta só acreditar na reencarnação? Ou é necessário algo mais? Ou esse acreditar tem que ser profundo? Porque se eu perco um ente querido, é uma dor muito grande. Mas eu vou poder dizer, mas Deus foi injusto comigo? Por que me levou um filho que nem é meu? É um empréstimo divino para a nossa evolução, minha e dele. É uma dor muito grande. Mas pela perspectiva da reencarnação, a visão fica diferente. A visão precisa ser diferente. Então, por que eu estou passando por esse problema? Ah, é culpa lá do meu bisavô. Ou então é culpa de Deus. Ah, é culpa da minha irmã, que me odeia e que eu odeio. A culpa é nossa. Se nós estamos passando por situações adversas, em algum momento nós criamos essas situações adversas. Em algum momento. Em outras existências ou nessa própria existência. Nós criamos. A coisa mais bela que eu percebo da reencarnação é a ideia de que eu sou o responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Porque nós fomos criados todos simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição. Mas todos com as mesmas possibilidades, sem o saber, sem privilégios, mas com o livre-arbítrio para as escolhas. E com esse livre-arbítrio de agir, é da lei que a gente sofra as consequências das nossas escolhas. Semeamos e colhemos. Então é belíssimo, quando nós alcançarmos o topo, de quem será o mérito? Nós. Nós não fomos privilegiados pelo Criador. Ah, você já nasceu perfeito? Ah, você... Não existe esse privilégio. É a caminhada individual, as escolhas. E é uma caminhada com todo um suporte. Nós não estamos abandonados. Outra beleza da doutrina espírita. Nós não somos abandonados.
Os espíritos, que eu vou falar mais na frente, que já alcançaram um grau de elevação, estão ali, ó, trabalhando, ajudando. Porque essa é a lei de amor. Isso a gente vai falar na frente. 168. O número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Então, a gente pode falar assim, ah, não, eu tenho 100 reencarnações, de Janeira tem 100 reencarnações, é assim? 50. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas na vida corporal. Quando se despojar de todas as impurezas, não vai necessitar mais reencarnar. Não vai necessitar. Isso não quer dizer que não poderá reencarnar. Poderá, por missão, para auxiliar o progresso da humanidade. Então, poderá. Mas não necessita mais. Não necessita mais por quê? Porque já se despojou de todas as impurezas. Dá para vocês, eu tenho dificuldade, pensar nisso, da gente se despojar de todas as impurezas? Vocês conseguem imaginar isso bem assim? Eu tenho dificuldade, né? Tenho dificuldade. Olha como que a caminhada, né, vai ser longa. Se despojar de todas as impurezas. Mas a gente vai chegar lá, né? E o bonito é isso, é que a gente está tendo oportunidade. Essa vida é uma oportunidade. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Então, eu tenho 100 de Janeira, tem 100, você tem 100, é o mesmo o número de reencarnações? Não, né? Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, os espíritos não nos iludem, né? Olha que beleza. São sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E também são sempre muito numerosas, porque a humanidade caminha a passos lentos e sem vontade. Não é assim? É assim. Então, são muito numerosas. Então, se a gente fica aqui, achando que veio só a passeio, vinha a passear é bom, né? Mas a gente acha que veio só a passeio, não pensa na nossa realidade espiritual, a gente não pensa, não dá tempo para pensar, quer dizer, aí a gente volta para repetir a experiência, né? A gente tem essa oportunidade, mas aí a gente vai aumentando mais e mais, né, esse número, esse quantitativo de encarnações. Como eles falaram aqui, aquele que caminha mais depressa se poupa a muitas provas. Aí a gente, quando às vezes a gente vê uma pessoa que está lá pensando, né, em trabalhar no bem, a gente fala, ih, aquele ali, ó, tem problema. Estuda, né? A gente acha que tem problema, porque está lá correndo atrás, está estudando, está procurando realizar a sua tarefa, está correndo atrás. 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Se transforma em espírito bem-aventurado, em espírito puro. E aí? Nós vamos chegar lá. Mas vai acontecer o quê? Vamos tocar harpinha e ficar parando na inércia? Não, né? Nós vamos continuar o trabalho auxiliando, né, a obra do Criador. Vamos continuar trabalhando pelo bem comum. Então, quando alcançarmos realmente essa condição de espíritos puros, realmente conheceremos a felicidade. E é o momento da nossa redenção espiritual. Aí a gente, às vezes, pensa assim, mas lá no Evangelho, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, não fala, né, de reencarnação. Realmente, com essa palavra,
Nós não vamos encontrar. Mas entre alguns textos, nós escolhemos uma narrativa de João, do capítulo 3, do versículos 1 a 6, que trata do encontro do doutor da lei, príncipe dos judeus, chefe da comunidade judaica, muito inteligente, muito conhecedor da Torá, da lei, e muito bem posicionado, respeitado na sociedade. Nicodemos. Mas era alguém que se sentia também muito angustiado com toda a sua vida, né, com todas as suas posses. Nicodemos tinha a sensação de que não fazia o que deveria fazer. Então havia nele um vazio, vamos assim dizer, um vazio existencial. Então, ele que acompanhava, porque como doutor da lei, mesmo que não fosse pessoalmente, mas ele tinha, vamos assim dizer, os informantes que acompanhavam todos os passos de Jesus e passava detalhadamente para ele. Tinha os seus olheiros. Então, ele conhecia os feitos de Jesus, ele estava acompanhando os feitos de Jesus. E uma noite, ele resolve, sabendo que que Jesus estava em casa de João, ou Simão, não me recordo agora, ele resolve ir até Jesus. E foi ter com ele numa noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E aí, Nicodemos não entende muito, né? Porque ele pergunta, como eu, sendo velho, poderei retornar ao ventre de minha mãe? Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus se admira, tanto é que ele fala, quando Nicodemos faz essa pergunta, como eu, sendo velho, retornarei ao ventre de minha mãe? Aí Jesus responde: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Porque na Torá eles acreditavam nas vidas sucessivas. Estava lá, era um ensinamento. Então a gente percebe que nesse encontro, Jesus está falando desse renascimento na carne. Do ponto de vista histórico, isso é uma análise que nós lemos no nosso livro de estudo, do estudo aprofundado, e que nós achamos muito interessante. Porque, do ponto de vista histórico, o fato se deu à noite. Até porque Nicodemos, embora quisesse muito ter com Jesus, ele tinha uma posição. Então, ele também tinha o medo de estar se expondo, né? Então, resolveu procurar à noite. Entretanto, retirando da letra o espírito, entendemos que noite indica trevas, escuridão. Porque Nicodemos também se encontrava na escuridão íntima, com muitos questionamentos, com aquela sensação de vazio existencial. Então ele identificou dentro dele esses pontos obscuros. Então, procurar Jesus foi um ato de sabedoria e humildade. Porque ele chega para Jesus e o que ele fala? O que ele queria, na verdade, era saber o que fazer para possuir o reino dos céus. Então, Jesus diz: é necessário nascer de novo.
Quando ele fala rabi, a palavra rabi significa meu mestre. Então, Nicodemos, ele tem a noção da grandeza do Cristo. Ele confia, ele tem essa confiança. E tanto tinha, e passou a ter mais ainda, depois daquele encontro, que ele foi um dos que foi defender o Cristo perante Pilatos. Ele foi defender. E conta-nos, no meu livrinho que não está por aqui, do Severino Celestino, aqui. Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Severino Celestino é um grande estudioso da Bíblia, é espírita, né? Mas faz as traduções, fala várias línguas. Então ele conta que depois desse encontro com Jesus, Nicodemos realmente mudou a sua vida. Tornou-se cristão, seguiu os ensinamentos de Jesus, falava de Jesus, por isso foi perseguido, né? Houve a perseguição aos cristãos, ele foi perseguido, perdeu a sua posição, perdeu a sua fortuna, o seu dinheiro, e foi viver uma vida simples com toda a família. Os historiadores até acham que ele não perdeu aquela posição e a sua condição por ter se tornado cristão, mas até mesmo pelo seu ideal de viver uma vida de uma nova forma, não procurando felicidade do lado de fora, mas na sua construção íntima. Então, o nascer da água que o Cristo fala é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá. Desde a concepção, no período gestacional, o ser humano encontra-se protegido numa bolsa, numa placenta que possui o líquido amniótico em abundância. O corpo humano é formado de um grande percentual de água, né? Então, o nascer da água significa a matéria. É o elemento material, onde o espírito necessita habitar para avançar. Para, como as pesquisas da senhora Ellen Van Beck, onde os espíritos diziam, para desenvolver novas habilidades, para adquirir novos conhecimentos, para deixar fluir todas as tendências inatas. O que são as tendências inatas? São as conquistas do passado. Então, se nasce, a gente não lembra das nossas existências, mas elas vêm do planejamento divino, é tudo de bom. Às vezes nós não conseguimos reconhecer. E às vezes a gente passa uma vida fazendo a mesma coisa, tudo igual. Mas não é para fazer tudo igual, é para fazer diferente. É para aprender novas coisas. Agora estou querendo aprender francês. Bonito, né? Falando, fazer biquinho. Não sei se eu vou conseguir, não, mas começa. A gente começa, porque a gente tem muitas possibilidades. Né? A gente tem muitas possibilidades que às vezes a gente não desenvolve. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, como que a gente aprende coisas? Como que a gente tem essa possibilidade de avançar, essa possibilidade de aprender? Mas aí a gente fica repetindo coisas. Tem horário para isso, tem hora para aquilo, tem que fazer do mesmo jeito, tem que pegar o mesmo caminho. Né? E a gente faz limitações. Ah, não, se eu não gosto disso, então não quero nem pensar, porque eu não gosto. Mas a gente tem a desenvolver habilidades, novas habilidades. A gente precisa de desafios novos. A gente precisa sentir nessa nossa volta, nesse nosso retorno, todo um sentido, que é justamente o sentido do quê? Do nosso progresso. Do nosso progresso que não está fora, está dentro, está em nós. Então, vamos, meus irmãos, nós sabemos que é árdua a caminhada. Quando a gente fala, parece que é fácil. A gente sabe que não é. A gente não tem ilusões.
mas a doutrina espírita nos oferece conhecimentos que são capazes de nos fazer pensar, de nos fazer raciocinar. Eu acredito na reencarnação, mas em que isso tem influenciado na minha vida? Em que? Mais que reencarnar, nos diz Haroldo Dutra, que eu achei belíssimo, é preciso renovar. Porque a gente reencarna para renovar. Nós não reencarnamos para cometer os mesmos erros do passado. Nós não reencarnamos. Nós reencarnamos para a renovação. Então, mesmo que em alguns momentos a gente tenha vamos assim dizer, porque o Severino Celestino, ele diz que no encontro achei muito engraçado, que ele diz que no encontro de Nicodemos com Jesus, Nicodemos devia estar obsediado. Porque ele era um doutor da lei, conhecia a Torá. Como é que ele faz a pergunta, aquela pergunta para Jesus, né? Mas, mesmo naquele momento em que ele se sentiu, de repente foi a emoção, aquela disposição dele de ir, a humildade de ir questionar e principalmente de renovar os seus conceitos e atitudes, é um exemplo belíssimo. Então, que todos nós possamos, né, com as oportunidades que nós estamos tendo, mesmo que a gente ache que é muito espinho na caminhada, somos nós que vamos ter que remover os espinhos. Eu lamento dizer isso, mas não vai chegar o Chapolin Colorado, nem o Superman, para remover os espinhos da nossa caminhada. Somos nós que reencarnamos com inteligência, plenos de possibilidades para nós fazermos as transformações da nossa existência. Então, que Jesus nos abençoe a todos nós, nesse ano que se inicia, nos fortaleça, para que nós possamos ter em mente objetivos, propósitos, né? Que nós possamos, principalmente, buscar o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sairemos daqui levando nada além das nossas conquistas, do conhecimento, das nossas conquistas morais e espirituais. Muita paz para todos nós.